E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Cleivinho na área para mais uma aula de Física, temporada 2021, no nosso curso de Eletricidade, falando de eletrostática. Esse é o segundo vídeo, é a nossa segunda aula. Se você não assistiu a primeira aula, assista, tá aqui na playlistzinha. Se eu lembrar, eu vou colocar um cardzinho aqui em cima para você acessar, tá bom? Aí você assiste a primeira aula, depois você volta e assiste essa aula aqui. Tá pronto aí? Separou o papelzinho e caneta? Então, vamos lá, depois da vinheta, nossa aula vai começar. No finalzinho da aula passada, eu prometi que nessa aula eu ia ensinar você como que faz para um objeto que não está eletrizado, ele ficar eletrizado. Então fique esperto que até o final da aula eu vou contar isso para você. Mas antes eu quero lhe trazer aqui 3 informações importantes para você entender melhor como que esses processos acontecem. O primeiro os 2 primeiros são 2 princípios, 2 fundamentos para o estudo da eletrostática. O primeiro deles é o princípio da atração e da repulsão. Então você anota aí que nós estamos na nossa segunda aula de eletrostática. Eletrostática, eu vou colocar aqui, ó, 2, para diferenciar da aula anterior. Pronto, eletrostática 2. E o nosso primeiro tópico aqui, ó, é um princípio chamado de princípio da atração e repulsão elétrica. Princípio da atração e repulsão. Beleza. Esse princípio também pode ser encontrado em alguns livros didáticos. Alguns escritores gostam de escrever a lei do Fay. Bom, que princípio é esse, né? Quando você pega um corpo e esse corpo está eletrizado positivamente, e você aproxima ele de um corpo que também está eletrizado positivamente, surge uma força. Pois é, mesmo sem ter contato, surge uma força de repulsão mútua entre eles. Esses objetos agora, ó, eles vão, ó, se afastar, eles vão se empurrarem. Pois é, essa força é uma força que não precisa de contato, ela é chamada força de campo. A força elétrica é uma força de campo. Agora, se eu colocar aqui, ó, uma carga positiva próxima de uma carga negativa, aí o que vai acontecer é que vai surgir uma força de atração. Eles vão se atraírem agora. Então, preste atenção. Quando a carga era igual, as cargas eram iguais, a força era de repulsão. Quando as cargas são diferentes, a força é de atração. Talvez você se pergunte, certo, e se fossem 2 cargas negativas? Então vamos desenhar aqui 2 cargas negativas. Uma carga negativa e outra carga negativa. Viu que elas são idênticas? Então essa regrinha aqui, ó, se mantém. Toda vez que as cargas tiverem o mesmo sinal, você vai ter aqui uma força, ó, de repulsão. Só tem atração em cargas que têm os sinais opostos. Um é positivo e outro é negativo, tá bom? Então esse aqui é um dos fundamentos para a gente entender como funciona esse lance da eletricidade. Aproximou cargas aqui, ó, 2 objetos eletrizados com cargas de sinais opostos, eles vão se atrair. Vamos para o nosso segundo princípio. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Vamos para o item 2. Item 2 aqui, ó. Nós vamos chamar isso aqui, ó, de princípio da conservação. Princípio da conservação das cargas, aqui é um C, das cargas elétricas, pronto. Que princípio é esse? Que princípio é esse da conservação? Pois é, lembra daquele lance da energia ou mesmo da matéria que não se faz nem se destrói, se transforma? Pois então, isso é muito parecido para o lance daqui da eletricidade, porque as cargas elétricas, elas também são conservativas. Ou seja, elas não podem ser destruídas, elas não somem, não. Elas só saem de um lugar e vão para outro lugar. Elas são transferidas de um objeto por outro. Vamos lá. Pense aqui comigo aqui, ó. Eu tenho um objeto e esse objeto tem uma carga positiva de 6 coulombs. E aqui, ó, eu tenho uma carga negativa de 2 coulombs. Quanta carga eu tenho no total, se eu imaginasse o total das duas? Vamos juntar aqui as 2 cargas e ver quanto que dá? Quanto que dá?
6 positivo somado com 2 negativo vai dar 4 positivo. Então eu tenho um total de 4 coulombs. Eu não fiz experiência nenhuma com essas esferas. Eu só contei o total. Mas vamos supor que eu tire um coulomb daqui e passe para cá, ó. Se um coulomb sair daqui, ó, ele vai entrar ali, não vai? Então note que, ó, agora ele não vai ficar com mais 5, agora ele vai ficar com mais 6, vai ficar com mais 5, ó, mais 5 coulombs. Porque ele passou para cá, ó. Quando chegou aqui, o que aconteceu? Quanto que vai ficar aqui agora? Vai ficar mais 1. Mais 1 não, menos 1, né? Vai ficar menos 1 aqui, ó. Menos um coulomb. Por quê? Porque eu tinha 2 negativos. Recebi um positivo, isso vai cancelar um com um e vai sobrar outro elétron ali, né? Outra carga negativa. Então, quanto que dá o total aqui, ó? O total aqui vai ficar mais 5 com menos 1, dá mais 4. Mais 4 coulombs. Você percebeu que o total não muda? Exatamente porque a carga é conservativa. A gente abrevia isso dizendo assim, ó. O somatório de cargas no início do processo tem que ser igual ao somatório da carga no final do processo. Então, lembre-se que a carga, se saiu de um lugar, ela chegou em outro ponto. Beleza? Suave, né? Tranquilão? Beleza. Terceira coisa que eu preciso lhe contar é o que é um objeto condutor e um objeto que é um isolante elétrico, porque também tem condutor e isolantes térmicos, né? Mas aqui não está falando de térmico, não. Então vamos aqui ao nosso terceiro tópico aqui da aula aqui, ó. Agora a gente vai falar aqui, ó, de condutor versus isolante. Bom, a estrutura dos materiais, né, a forma como esses átomos interagem uns com os outros formando as moléculas, é quem vai determinar se o objeto ele entra numa classificação de condutor ou de isolante. Ele é chamado de condutor quando ele facilita o movimento das cargas elétricas dentro dele. É fácil com que as cargas se movimentem dentro dele, aí ele entra na classificação condutor. Então vou colocar aqui, ó, o condutor, ó, ele permite o movimento, ou facilita, né, o movimento das cargas elétricas. Erradinho aqui, ó, letra errada, das cargas elétricas. O contrário é o isolante, né? Mas deixa eu primeiro botar um exemplo aqui, ó. Deixa eu dar exemplo de materiais, coisas que entram na classificação de condutor. A gente vai ter aqui os metais. Os metais são excelentes aqui, ó. Professor, que tipo de metal? Ouro é um metal. Cobre. Cobre. Alumínio. E outros aí. Então, os metais. Professor, é só o metal? Não, tem outro exemplo. Vamos colocar aqui, ó. Madeira. Só que não é a madeira seca. Ou não é a madeira molhada, é a madeira seca. Então, você põe aí, ó. Madeira. Não, desculpa, eu inverti, tá bom? A madeira molhada, aquela madeira úmida. Aquela madeira que a gente chama de verde, tá bom? Madeira verde. Aquela que você acabou de tirar o galho. Por quê? Porque ela está rica em sais minerais. E esses sais, eles facilitam o movimento da carga elétrica. Então a gente tem os metais, tem a madeira, a gente tem a água, olha, a água potável e a água do mar. Água com sal, por exemplo, melhor ainda. Então tem vários exemplos ainda de coisas que são condutores de eletricidade. Agora, na classificação de isolante, aí a gente vai ter o oposto. É tudo isso aqui, só vai colocar o não aqui na frente. Ó. Não permite o movimento, ou pelo menos não facilita o movimento das cargas elétricas. Deixa eu pôr alguns exemplos aqui, ó. Vamos imaginar coisas que não dá choque. Fácil, né? Plástico, a borracha, vamos colocar aqui o vidro, a porcelana e por aí segue. Você tem vários materiais.
O papel também entra nessa classificação de isolante. Beleza? Então, recapitulando as três coisas que a gente acabou de ver aqui. A gente tem aqui de trás para frente, condutor versus isolante. A gente tem o lancezinho lá que diferencia o tópico 1, tópico 1, tópico 1, tópico 1. Deixa eu olhar aqui que eu me perdi aqui. Sim, princípio da atração e da repulsão. E o segundo tópico que foi o princípio da conservação da carga elétrica. Pronto. Esses três servem de base aqui para o nosso estudo. Agora a gente vai entender como que faz para uma coisa que não está eletrizada ficar eletrizada, com base nesses três princípios aqui, tá bom? Então deixa eu apagar aqui que agora a gente vai para o quarto tópico da nossa aula. Eletrização, processos de como eletrizar é o tema 4 aqui, ó. Processos, é no plural, porque tem mais de uma técnica para isso, de eletrização. Então vamos lá, como que fazer essa eletrização acontecer? Letra A, por atrito. Esse aqui talvez seja o caso mais comum. Eletrizar por atrito. Como assim? Pois é, se você pegar dois objetos, olha, objetos que são constituídos de materiais diferentes. Ó. Pegue objetos que são feitos de materiais diferentes. Pronto. Você pegou dois materiais diferentes e criou o atrito entre eles. Vou até soltar a canetinha porque aqui é o ponto importante da aula. Veja bem. Se você pegar uma caneta, esfregar a caneta no cabelo várias vezes e aproximar essa caneta de um pequeno pedacinho de papel, ele vai atrair o papel. Por quê? Porque ele está eletrizado. A caneta está eletrizada. Você pode fazer isso com aqueles canudinhos de tomar suco. Você pode fazer isso com uma bexiga, aquele balãozinho de festa. Você enche ele, esfrega no cabelo e ele vai atrair, por exemplo, os pelinhos do braço, os fios de cabelo vão ser atraídos porque ele está eletrizado. Agora vamos lá. O que é que está acontecendo nessa eletrização por atrito? Durante o atrito, os elétrons de um corpo, eles começam a passar para dentro do outro corpo. Eles estão, por exemplo, no papel e eles passam para a caneta. Então, se ele saiu do papel, o papel ele não está mais neutro, porque ele perdeu alguns dos seus elétrons. Agora, quem está em excesso são prótons. Então, o papel que perdeu, ele fica eletrizado positivamente. A canetinha que ganhou esses elétrons, lembre-se do princípio da conservação, se o elétron saiu de um lugar, ele foi para outro, ele foi para a caneta. Então a caneta agora ela está eletrizada negativamente porque recebeu elétrons, ela tem mais elétrons do que próton. Basicamente é isso que acontece no processo de eletrização por atrito. Esfregou dois objetos de materiais diferentes, os dois objetos eles vão ficar eletrizados. Então vamos anotar aqui, ó. Nesse processo de eletrização por atrito, você precisa ter materiais diferentes. Esse é o primeiro ponto aqui, ó. Segundo se um objeto perdeu 10 elétrons, o outro objeto ganhou 10 elétrons. Então, por mais que as cargas de cada um tenham sinais contrários, vamos anotar isso aqui, ó. Os objetos ficam com sinais, cargas de sinais opostos. Mas apesar dos sinais serem diferentes, a quantidade de carga é a mesma, só muda o sinal. Então vamos botar aqui, ó, mesmo módulo. Estou me referindo às cargas. Então eu tenho materiais diferentes, cargas de sinais opostos e cargas de mesmo valor, de mesmo módulo. O que muda é apenas o sinal. E há uma transferência, aqui, ó, uma transferência de elétrons entre esses corpos. Certo? E os elétrons vão ser transferidos de um corpo para o outro corpo para que os dois, ao final do processo, eles fiquem eletrizados. Então, basicamente é isso. Talvez você me pergunte assim, professor, mas vai de quem para quem? Quem é que vai ficar positivo? Quem fica positivo é a caneta. Se eu esfregar, por exemplo, a caneta, em vez de esfregar no cabelo, eu esfregar na minha camiseta. Eletriza? Eletriza, porque são materiais diferentes. Professor, mas quem que fica positivo e quem fica negativo? O único jeito de você saber quem é que fica positivo e quem fica negativo é testando na prática, uma situação de laboratório,
ou se você tiver o auxílio de uma tabela chamada de série triboelétrica. Eu trouxe uma aqui e eu vou mostrar aqui para vocês agora uma série triboelétrica. Então, deixa eu apagar isso aqui. Ainda estamos falando desse processo de eletrização por atrito. Eu quero apenas mostrar um exemplo de uma série. E ó, série tribo. Opa, é tudo junto. Triboelétrica. É uma sequência de palavrinhas. É uma tabela. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar aqui uma pequena tabela, bem grosseiramente mesmo aqui, e vou colocar aqui algumas palavrinhas aqui dentro dessa minha tabela. A ordem que essas palavras aparecem, elas precisam obedecer uma sequência, tá bom? Então deixa eu pegar aqui, o vidro. O vidro ele aparece aqui em cima, dentro dessa tabela que eu estou imaginando. Eu tenho aqui lã, um novelozinho de lã, por exemplo. Eu tenho aqui, isso aqui é legal, o pelo, olha, o pelo de gato. Falo já disso aqui, isso aqui merece até um asteriscozinho aqui para a gente falar do pelo do gato, uma coisa importante aqui para você. Seda, a seda já viria mais aqui abaixo, a seda. Eu tenho algodão, fica aqui, algodão. Abaixo do algodão eu tenho cobre, olha, cobre. Deixa eu colocar aqui mais dois, né? Então eu vou colocar aqui o enxofre. E aqui eu vou botar aqui a celulose, foi que eu coloquei? Foi, a celuloide. Celuloide. Pronto. O que acontece? Por que essas palavras estão nessa ordem? Porque nessa ordem aqui, olha o que acontece. As palavras que ficam em cima, elas ficam positivas quando atritada com as palavras que ficam abaixo dela. Então imagine que a gente vai pegar aqui, ó, um pedacinho de vidro e vai esfregar esse vidro com um pedaço de algodão. Olha aí, ó. Esqueça todas as outras palavras e olhe só para essas duas. O vidro está na parte de cima e o algodão na parte de baixo. Então o vidro fica positivo. Vamos colocar aqui, ó. O vidro ficaria com uma carga positiva e o algodão ficaria com carga negativa. Ou seja, os elétrons do vidro passaram para o algodão. Se ele ficou positivo é porque ele perdeu elétrons. Se esse aqui ficou negativo é porque ele ganhou elétrons. E aqui ainda merece mais uma hashtagzinha aqui do lado, ó. Quem passa de um corpo para outro são os elétrons, não são os prótons. Por quê? Porque os prótons, olha aí, ó, os prótons estão fixos no núcleo. Quem se movimenta não é o próton, quem se movimenta são os elétrons. Professor, mas se eu pegar aqui o algodão e eu esfregar aqui num pedacinho de cobre, aí já muda, não é? Ó? Porque se eu olhar só para o algodão e para o cobre, o algodão está mais para cima, então é ele que fica positivo e o cobre que ficaria negativo. Então tudo vai depender de qual é a sequência. Olha outro exemplo. Por que eu pedi para colocar um asteriscozinho aqui, ó, no pelo do gato? Porque no Enem 2020, na prova que aconteceu no dia 24 de janeiro de 2021, caiu uma questão que falava sobre o pelo de um gato. A questão contava uma tirinha, né, que Garfield vem andando, o gatinho Garfield, e ele se coça ali nas pernas do seu dono, o John, e quando ele se esfrega ali, ele sai depois com os pelinhos todos arrepiados. Por que ele faz isso? Porque todos os seus pelos ficaram eletrizados porque se atritaram contra aquela calça. Vamos supor que a calça era de algodão? Então, se você pegar o pelo de um gato, olha aqui, ó, o pelo do gato, e você atritar com o algodão, o gato fica com a carga positiva e o algodão fica com a carga negativa. Olha aí, ó, negativa. Então, como o pelo do gato ficou eletrizado, os fios dos seus pelos, todos com cargas iguais, lembre-se do princípio da repulsão, cargas iguais produzem uma repulsão, esses pelos todos querem se empurrar aqui, eles não querem ficar próximo um do outro, os pelos ficam todos arrepiados, todos levantadinhos. E a questão lá era perguntar o que está acontecendo ali. Está passando de um para o outro elétrons. Tem elétrons passando de um objeto para o outro. Era essa a resposta. Viu como é simples? Então, uma das maneiras mais práticas de você fazer
Uma eletrização é se você colocar dois objetos de materiais diferentes para serem atritados entre si. Como, por exemplo, um dos exemplos mais comuns é passar um pente no cabelo. Enquanto você penteia o seu cabelo, você está eletrizando o seu pente e eletrizando o seu cabelo. É por essa razão que quanto mais você pentear o cabelo, mais os pelinhos vão ficar arrepiados. Não vão querer se comportar direitinho, porque eles estão eletrizados, com cargas de mesmo sinal entre eles, e por isso eles vão ficar todos arrepiadinhos. Então esse é o nosso primeiro processo, o processo de eletrização por atrito. Agora, e os outros processos de eletrização? Conto no próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, pô. Tem que se inscrever. Por quê? Porque quando eu colocar o materialzinho novo, você vai receber a notificação e você vai ficar por dentro de todas as nossas aulas. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!